O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ide. Prolegômenos. Fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso, delas se encontram vestígio entre todos os povos e todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a compilação dos ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que se concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem pelo seu nome a nenhum personagem do qual a história tenha guardado lembrança, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem um nome venerado. Eis os termos pelos quais deram um escrito, e por intermédio de vários médios, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do nosso edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que se está confiada e que já foi revelada por um dos nossos. Entre os ensinamentos que te são dados, há os que deves guardar só para ti, até nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tenha chegado. Até lá, medite-os, a fim de estar preparado quando o dissermos. Coloca na cabeça do livro a cepa de vinha que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixeis desencorajar pela crítica, encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-lo-á mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância, mas prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar. E está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. A vaidade de certos homens que creem tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiveram em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores. É com a perseverança que chegarás a recolher o fruto do seu trabalho. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser compreendida
te será uma recompensa da qual conhecerás todo o valor, talvez mais no futuro do que no presente. Não te quietes, pois com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre teu caminho. Conserva a confiança, com a confiança tu chegarás ao fim, e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc.